começa aqui o nosso webinar. Bom, pessoal, vamos lá começar o nosso webinar Customer Journey na era da inteligência artificial. Estou muito feliz. Hoje a gente tem um público super grande aqui assistindo esse webinar. O interesse desse assunto é muito relevante para o varejo, de forma geral, né, para a gente conseguir entender um pouco daquilo que a gente viu nos Estados Unidos e como que isso reflete aqui para o Brasil. Então, eu estou aqui com grandes convidados hoje. A dinâmica desse webinar ela vai funcionar em dois blocos. O primeiro bloco, eu vou trazer aqui para vocês um compilado em 20, 30 minutos mais ou menos, dos principais insights da NRF. E depois, o Thiago Vicente, nosso VP comercial, vai fazer um painel rápido com a Fernanda, CEO da Loftstyle, uma das marcas brasileiras que tem crescido muito nos últimos anos, com mais de 50 lojas, e também o CEO da Blumen, o Michel, que está aqui com a gente, que vai trazer essa visão do lado do varejista, né? O que eles, que são varejistas, viram na NRF e como eles vão utilizar esses insights para colocar na prática nos seus negócios. Então, a ideia é ser bem dinâmico, fiquem à vontade para trazer nos comentários dúvidas, questionamentos, e eu tenho certeza que a gente vai continuar a conversa também nas nossas redes sociais, então fiquem super à vontade que a ideia aqui é ser um bate-papo. Então, eu vou falar um pouquinho, então, começando aqui esse nosso webinar, a relevância um pouco da NRF. Muito mais do que falar que ele é o maior evento de varejo do mundo, eu sempre gosto de olhar a NRF como um grande propulsor de insights, né, e de tendências que a gente vê, principalmente no mercado dos Estados Unidos. E qual que é a relevância disso, né? Hoje, um quarto do varejo mundial, ele passa nos Estados Unidos. Então, um país onde
a gente tem um volume transacional muito grande dentro do varejo, é obviamente um lugar onde eles podem testar, validar, né, e implantar muitas vezes soluções que aqui ainda no Brasil não chegaram, dado a maturidade e o investimento que eles têm para fazer versus o tamanho do varejo aqui no Brasil. Então, a NRF ela é muito mais do que um evento onde a gente acaba conhecendo muitos varejistas, vendo muitos insights e entender o que também esse varejista lá dos Estados Unidos, né, com esse potencial todo de receita, tem feito e tem tido sucesso. Então, eu acho que eu tentei aqui, né, trazer um resumo para vocês de uma forma do olhar, né, do que eu coloco como a jornada do consumidor. Né? E a jornada do consumidor, por que a gente quis trazer esse recorte? Né? Porque a gente pode ter diversas leituras dessa NRF. Né? Eu posso olhar num contexto mais, por exemplo, de operação de loja, de VM, né? De tendência, por exemplo, de como organizar uma loja. Né? Mas aqui na CRM Bônus, a gente trouxe nesse contexto, olhando quais são esses desafios e tendências para aquisição de clientes, conversão e depois fidelização, tá? Então, me apresentando também, pessoal, eu sou o Gustavo Gadotti, sócio e diretor de Growth aqui da CRM Bônus, e a gente trabalha hoje com mais de 2.000 marcas aqui no Brasil, ajudando eles exatamente nessa jornada. Então, por isso que a gente está trazendo esse recorte da NRF. E para a gente começar isso tudo, vamos olhar para a aquisição de clientes, né? A gente vê um varejo cada vez mais dinâmico, a gente percebe cada vez mais esses clientes, né? Principalmente da geração Z, millennials, né? Um consumidor cada vez mais dinâmico e a gente tem esse desafio, né? Como que eu faço para atrair novos clientes? Como que eu faço lá na Lifestyle, lá no Blumen, para trazer mais fluxo para o meu site, mais fluxo para a minha loja, né? Então, o primeiro ponto, quando a gente olha em aquisição de cliente, né, e que talvez seja o ponto inaugural aqui desse tópico de NRF, é olhar para a cultura, tá? Tudo passa na cultura que esse varejista está imprimindo para o time de loja e para o time de operação, para quem toca, por exemplo, a parte de e-commerce também. Então, a cultura foi um dos principais tópicos que a gente viu em diversas palestras dentro da NRF, né? Que muito mais do que a gente falar de tecnologia e IA, que a gente vai falar sim aqui nesse webinar, eu queria destacar bastante esse tema, né? Onde contratar as pessoas certas e criar uma identidade e uma valorização das pessoas que estão lá na ponta, vendedor, gerente, franqueado, né, supervisor, isso muda o jogo dentro do varejo. Porque muito mais do que vender produto, né, a gente precisa se relacionar com as pessoas. São essas pessoas que a gente tem no nosso dia a dia nas lojas, né, que vão imprimir o que é a marca para esses consumidores. E aqui tem um ponto bem relevante que foi bastante falado, né? A cultura ela está cada vez mais sendo importante porque as novas gerações elas também não veem o varejo como um grande potencial de local de trabalho, né? Poucas pessoas estão, nossa, tem um super interesse de trabalhar num shopping 6 dias da semana, 8 horas por dia, né? Então a gente precisa olhar para esse tema de empregabilidade do nosso negócio e entender que a cultura baseado em dados, baseado numa gestão realmente moderna, é que vai reter esses talentos e, através deles, a gente vai fazer um negócio bastante positivo. Né? E como que a gente, aqui no Brasil, consegue absorver esse tema de cultura e transformar, no final do dia, isso em venda para o nosso negócio? Então, o primeiro insight aqui é o tema de social selling. Né? O social selling, que ele traz, né? Qual que é o conceito aqui? É a gente entender que o vendedor ele passa para um olhar muito menos reativo, de esperar o cliente ir até a loja, e ele passa de forma ativa a cada vez mais ajudar nessa aquisição e nesse fortalecimento das marcas através de rede social. Então, TikTok, Instagram, WhatsApp, o vendedor ativamente está atuando como propulsor ali de geração de fluxo para as lojas físicas e para o nosso e-commerce. Então, social selling é como eu consigo pegar essa cultura da minha empresa e fazer isso acontecer, tá?
Aqui, pessoal, eu trago dois insights importantes do TikTok, tá? Tem dois lançamentos do TikTok baseados em social selling que vão acontecer, estão acontecendo nesses próximos meses aqui no Brasil. O primeiro é o TikTok One, tá? Ele tem muito a ver com essa cultura de a gente conseguir fazer com que o nosso vendedor ele gere mais conteúdo nas redes sociais. Então aqui, vê se vocês tá dando para ouvir? Boa. O áudio acho que não está dando para ouvir, né? Mas basicamente, o que que é o TikTok One? Então ele é dentro do próprio TikTok, né? Eles fizeram com o Magazine Luiza e depois vocês vão ter esse material, tá, para conseguir ver com o áudio. Mas basicamente, dentro da própria plataforma do TikTok, eles conseguem cadastrar os vendedores, por exemplo, do Magalu, né? E lá a marca, o Magalu, coloca um desafio de geração de conteúdo que esses conteúdos são visualizados pelo time da Magalu e os que tiverem o melhor desempenho orgânico são impulsionados pela Magalu como anúncio. Então, isso é super legal. A gente consegue, através de uma plataforma como o TikTok, expandir esse social selling, né? Esse tema super importante de o vendedor cada vez mais fazer parte dessa jornada de geração de demanda para as lojas, tá? Então, o TikTok One é uma dessas grandes iniciativas que a gente vê que podem aí realmente alavancar o resultado de uma loja, tá? O outro tema bastante importante é o TikTok Shops. Então, ele vai ser lançado, né? A gente fez uma visita presencial lá na operação do TikTok em Nova York. E o TikTok Shops, ele é a plataforma de vendas, né, que o TikTok vai habilitar aqui no Brasil nos próximos meses, né? Eles não disseram exatamente a data, mas a gente imagina aí que seja nesse primeiro semestre e que vai fazer com que uma loja, por exemplo, né, numa cidade do interior como Blumenau, lá em Santa Catarina, consiga vender para o Brasil inteiro. Isso tudo passa por um ótimo treinamento, por uma ótima cultura alinhada do nosso vendedor, para o nosso vendedor gerar esse conteúdo. Então a gente vê que esse tema de cultura, esse tema de a gente olhar para o nosso vendedor de uma nova forma, é realmente uma transição super importante que a gente vai estar passando nos próximos meses aqui, né? De a gente entender que o time tem cada vez mais força. E o que que a gente vê já aqui no Brasil? A gente trabalha com diversas marcas e um dos grandes cases de social selling que a gente tem no Brasil é o caso da Copenhagen. Eles usam uma solução que a gente trabalha, né, que chama Agenda do Vendedor, e lá o que que a gente consegue trabalhar, por exemplo, numa Páscoa, né? A gente fez mais de 30 milhões de vendas influenciadas com o WhatsApp. Aqui o que que a gente faz é pegar esse vendedor que está na loja e colocar na mão dele um aplicativo onde ele trabalha também esse social selling, mas não pelas redes sociais, não precisa necessariamente ser lá no TikTok, no Instagram, gerando conteúdo em vídeo, né? Ele consegue gerar demanda, né, através do WhatsApp. Então, ele recebe campanhas dentro desse aplicativo, onde ele faz todo esse relacionamento com o cliente. Então, hoje, 10% da receita das lojas de Copenhagen, elas vêm dessa influência desse esquadrão de vendedores que existem hoje nas lojas da Copenhagen, fazendo esse trabalho um a um, tá? Depois, pessoal, um ponto importante aqui na aquisição de clientes, né? A gente olhar para essa unificação cada vez maior dos canais, né? Então, o consumidor ele está cada vez mais chegando no varejo físico pronto para compra, porque ele vem lá no digital, pesquisa muito dos produtos, já sabe muitas vezes o produto, o desejo que ele tem, e ele vai no varejo físico cada vez mais pronto. Então, aqui, né, o CEO da IKEA nos Estados Unidos traz, né, 85% da jornada dos clientes deles já começam no online. Então, o online deixou, obviamente, de ser só um canal de compra, mas muitas vezes esse canal de educação que a gente precisa cada vez mais fortalecer. E o conceito que a gente vê aqui, né, é o Unified Commerce, né, que muito mais do que o Omnichannel, está muito relacionado a gente ter multicanal, né, uma experiência unificada, é a gente olhar para uma experiência cada vez mais fluida
on e off, onde praticamente o cliente nem percebe que ele está transitando nesses canais. E o caso mais interessante que a gente vê desse Unified Commerce é o caso da Starbucks, né? A Starbucks ela consegue gerar uma experiência muito personalizada com um aplicativo. O aplicativo tem se tornado para grandes marcas uma frente bastante relevante, porque através dele a gente tem um dado relevante, que é o dado comportamental. Eu consegui entender, por exemplo, que a Fernanda ela compra no café da manhã, né, um café e que ela vai no horário normalmente das 9, né? E com isso ele consegue perceber esse comportamento e quando a Fernanda já está saindo de casa, ele pode fazer um push e oferecer para ela um pão de queijo junto daquele café, porque ela toma café no momento do café da manhã. Então, o Starbucks ele tem utilizado desde a estratégia de rewards, né? Então, de forma personalizada. Então, o aplicativo ele se molda para cada pessoa. Então, o rewards não necessariamente ele funciona com as mesmas premiações para todas as pessoas, né? Então, se o Michel, por exemplo, ele é uma pessoa que ele compra sempre 4 cafés com comida, talvez a gamificação dele, né, quando ele atinge lá um nível dentro do Starbucks, ele tenha uma premiação diferente da Fernanda, que eles têm hábitos de consumo diferentes. Então, o Unified Commerce está muito relacionado a isso, né? A gente ter essa jornada de compra muito mais fluida e toda essa personalização descendo para o varejo físico. Então, ela consegue, o cliente consegue fazer o pedido com o nome personalizado, chega na loja, o café foi personalizado exatamente como foi pedido no online, com o nome dele, isso tudo de uma forma sem fricção, né? Que eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje no varejo, tá? O outro ponto, pessoal, em relação à geração Z, né? A geração Z, ela tem esse potencial super grande de atração via rede social, como a gente estava falando, né? Então, social commerce, live streaming no TikTok, né? Então, são cada vez mais formas de a gente atrair esse novo consumidor. Aqui, né, a tendência principal é esse User-Generated Content, UGC, né? Então, olhar para esses criadores de conteúdo de forma orgânica dentro das plataformas, né, gera, né, essa propulsão de vendas. O que a gente vê de grandes exemplos aqui, né? Um grande exemplo que consegue usar UGC de forma bastante inteligente é o Jacquemus, é uma marca francesa que tem aberto bastante loja no mundo e toda a estratégia de social deles, né, é baseada principalmente nesses criadores de conteúdo, e ele apropria um pouco dessas tendências para conseguir gerar bastante engajamento. Então você vê que né, tem publicações com 36 milhões de visualizações, né? E ele vai trazer de forma recorrente pessoas que estão naquele momento tendo muito sucesso e levando isso, colocando no contexto da marca. Então, por exemplo, né, essa é a criadora de conteúdo para quem usa o TikTok, né, provavelmente já apareceu no For You, e ela fez o lançamento da abertura da loja de Londres, né? Então, super bacana como eles conseguiram usar isso de uma forma muito inteligente, né? Uma pessoa que muitas vezes não é aquela pessoa, né, endeusada que a marca coloca, uma modelo skinny, tudo mais, e sim realmente um criador de conteúdo, uma pessoa real, gerando esse desejo para as pessoas conhecerem a loja, né? E um post com quase 11 milhões de seguidores. No Brasil, obviamente, a gente tem o case, né, que muita gente conhece, Carmed, então, né, o quanto que eles cresceram com a geração de UGC, né, de usuários, pessoas criando conteúdo e elevando muito a venda da marca, tá? O próximo ponto, pessoal, aqui é olhando o tema de retail media, né? A gente olhar muito mais também esse varejo como um propulsor de geração de novos negócios, né? Então, a gente utilizar o varejo, né, e principalmente o tema da base de fluxo que a gente tem, então os ativos do varejista, que podem ser o fluxo de loja, né? Então, a gente colocar, por exemplo, anúncios dentro de uma rede de supermercado ou de uma farmácia, por exemplo, quanto no e-commerce, né? Um varejista que tem um site com grande fluxo conseguir trabalhar uma parte de banners dentro do site, quanto também você poder utilizar a sua base de clientes e gerar ações com essa base. Então, o que a gente vê também nesse tema de atração, de aquisição de clientes, né? Então, a gente tem um caso aqui no Brasil, que é um caso da CRM Bônus, com a Azul. Então, o que a gente consegue aqui para um varejista, né?
Quando um avião da Azul pousa, por exemplo, lá em Porto Alegre, a gente consegue bonificar esse cliente que acabou de voar da Azul. Então, o cliente pousou em Porto Alegre, ele vai receber um WhatsApp da Azul falando, né, que por voar na Azul você recebe benefícios únicos e que são três ofertas de varejistas daquela cidade. Então, é uma nova forma de a sua marca conseguir atrair novos clientes. A Azul consegue monetizar a sua base de clientes e o varejista consegue apresentar a sua marca para uma base de clientes qualificada. Então, qual varejista que não quer, né, anunciar para clientes da Azul, clientes que voam, por exemplo, regularmente para Porto Alegre? Então, a gente consegue usar o marketing contextual e, obviamente, a tese de retail media aqui para gerar fluxo para o varejo físico ou para o digital. Então, esse tema da jornada de aquisição, a gente resume muito nesse viés de Unified Commerce, UGC, Retail Media, como as principais, e Social Selling, né, como as principais alavancas que o varejista tem que olhar para atrair mais fluxo, tá? Quando a gente está olhando para o tema de conversão, a gente já começa a olhar principalmente para o tema de serviço, pessoal. E aqui, nesse tema, o que que a gente consegue perceber nos Estados Unidos? 35% da receita dos varejistas, segundo uma pesquisa da Euromonitor, em 2030, 35% da receita vai vir através de serviço. O que que isso significa, pessoal? Significa que o varejista ele tem que começar a olhar novas linhas de receita baseadas não mais na venda de produto, e sim na venda de serviços. Então, isso entra, né? A retail media é uma dessas tendências. Então, se você olhar para uma Amazon, né, hoje, retail media, né, a parte de anúncio, de ads da Amazon, é uma das que mais tem gerado faturamento para a companhia. E o varejista ele pode olhar o retail media, que é o que a gente estava falando anteriormente, mas pode olhar para a linha de serviço. E o case super interessante que a gente visitou em Nova York é o caso da Arc'teryx, que é uma marca de artigos para montanha, artigos esportivos, que ela tem uma loja na Broadway. E essa loja, você consegue fazer diferentes personalizações do produto, né? Então, eles têm um service center que chama Rebirth, onde você consegue trocar um zíper, trocar um botão, fazer todo esse trabalho que muitas vezes a gente não sabe para onde que eu vou levar uma jaqueta de nylon super especializada para fazer um reparo, vamos supor que eu cortei ou que ela teve algum desgaste, né? Então, eles prestam esse serviço dentro da loja com esse foco de wasteless, né? Então, de realmente reaproveitar o produto. Então, é uma loja toda pensada para esse viés de serviço, de eles conseguirem levar esse fluxo de pessoas onde eles conseguem gerar, né, essa personalização do produto. E o mais bacana, além desse Rebirth, que é essa parte de personalização, é essa Regear, que o que, que eles focam aqui nessa vertical? É vender produtos utilizados. Então, o second hand é uma forma ali que eles colocam cada vez mais forte dentro dessa loja, fazendo com que o consumidor da marca possa vender os produtos usados, né, onde eles já usaram esse produto, eles vão lá, fazem as melhorias necessárias e esses produtos são colocados à venda, né, com um preço melhor do que os produtos novos que tem ali na loja e a qualidade é incrível, né? Então, serviço está cada vez mais se tornando um dos pilares que os varejistas têm que olhar como canal aí de geração de receita, tá? Bom, pulando então agora, pessoal, para o segundo grande bloco aqui da nossa conversa, que é a parte de conversão de clientes, né? Beleza, né? Consegui levar o meu cliente para minha loja, o meu vendedor foi lá, né? Fez o TikTok, o cliente foi para minha loja. Como que eu faço para esse cliente ele comprar, né? O que que eu posso fazer para ele comprar mais? E aqui a gente vê diversos casos interessantes. Um caso que é bastante conhecido, mas que gera aí uma experiência bastante personalizada, é o caso da Sephora, que eles têm aqueles espelhos, né, que eles chamam de Color IQ, que eles usam inteligência artificial para a pessoa conseguir provar uma maquiagem, mas pelo espelho, né? Então, isso é uma frente super bacana que facilita com que a pessoa não precise necessariamente provar o produto, né, passar, muitas vezes a pessoa não quer passar ali naquela hora, e ela utiliza os espelhos inteligentes para utilizar.
Então, é uma forma de a pessoa poder testar, vamos supor, quatro, cinco batons, sem necessariamente colocar ele fisicamente, utilizando a tecnologia. Então, existem várias aplicações de espelhos inteligentes que têm ajudado o cliente a experimentar os produtos e fazer isso acontecer, né? Então, aqui, né, o ponto de conversão, ele foi muito trazido como a loja física cada vez mais importante, né? Então, a gente viveu um momento lá em 2015, né, onde, nossa, as lojas iam morrer. Depois o Omnichannel, né, em 2020, né, cada vez mais importante essa integração. E agora, cada vez a loja como esse ponto de experiência, e não só venda, né, e voltando a ter a sua relevância realmente bastante falada no evento, né? Aqui a gente olha também para a conversão no digital, né? Qual que é o grande desafio que a gente vê hoje, né? A gente vê o digital com uma taxa de crescimento interessante, mas muitas vezes a gente vê o fluxo grande nos e-commerces e a gente não conseguindo converter eles, né? Então, o que que a gente tem hoje como recurso para fazer acontecer da melhor forma essa conversão? Então, imagine que você é a Leroy Merlin, né? Você tem milhões de pessoas que entram no seu site e uma taxa de conversão de 1,5%. Né? Ou seja, uma taxa de conversão bastante desafiadora, né? Você não consegue fazer com que essas pessoas muitas vezes encontrem o produto. A pessoa ela não tem, às vezes, a paciência do que ela teria se ela estivesse numa loja física. Como que eu resolvo esse problema, né? A gente tem utilizado muito uma solução que a gente tem aqui na CRM Bônus, chama CRM Back. Ela tem crescido bastante, né? Como uma forma de a gente ajudar esse consumidor que está no digital a ter uma experiência mais personalizada de compra via WhatsApp. Então, é um assistente dentro do WhatsApp que consegue fazer, né, com que esse consumidor tenha um atendimento mais humanizado, ou com um vendedor ali dentro do WhatsApp tirando suas dúvidas, ou com um GPT integrado que consegue fazer esse conversacional. Então, ao invés de a pessoa ter que olhar 30 páginas, né, para ver, por exemplo, opções, né, de chuveiros, por exemplo, né, ela tem um vendedor ali que consegue ajudar. E a gente tem conseguido resultados incríveis, né? Mais de 7 milhões de vendas. Hoje é o oitavo canal de aquisição mais relevante em vendas, né, de conversão ali para a Leroy Merlin, para o site deles, né? Trabalhando também toda a jornada de carrinho abandonado. Então, aqui, né, é uma frente que a gente gosta muito de olhar. Obviamente que o varejo físico, né, a gente já tem diversas iniciativas para melhorar a conversão, né? Aqui cabe muito treinamento com o time de loja, né? O VM, e eu quis destacar esse tema do digital, que muitas vezes passa despercebido, né? Como que eu melhoro essa taxa de conversão do meu digital, gerando uma melhor experiência para o consumidor, tá? O quinto ponto aqui, pessoal, é o principal tema que a gente olha da loja hoje em dia, né? A loja, então, ela passa cada vez mais a ser um hub, né, um centro de experiência. E isso vem muito, eu acho que essa leitura, né, vem muito principalmente do time da Varese, do Eduardo Terra e do Alberto. Eu gosto muito desse conceito que eles trazem do hub, né? Então a loja ela deixa de ser só um lugar de ponto físico de venda direcional e ela passa a ser um lugar onde a gente consegue. A pessoa do online compra no online, retira na loja, a loja funciona como um centro de distribuição local, né? A loja tem um café onde a pessoa pode experimentar a marca. Então, a gente vê muito esse movimento cada vez mais forte. E eu quis trazer aqui um caso brasileiro que eu gosto muito, que é da Track and Field, que tem feito um trabalho muito interessante nesse contexto de a loja como hub experiência, né? Eles têm lançado é, várias unidades com cafés, né? Com cafés, com esse pequeno mercado. E esses são os dados mais interessantes, né? 72% dos pedidos do e-commerce hoje já saem das lojas, né? Então, ship from store, super interessante, né? Então, a pessoa que compra lá de Blumenau, por exemplo, né? O pedido vai sair da loja mais próxima da cidade, né? 71% dos pedidos da Track and Field já são entregues em até 2 dias úteis. Quase toda a rede opera o Ship from Store. O social selling que a gente estava falando, né? Ele representa 40% das vendas. Então, essa vendedora fazendo WhatsApp, né? Todo esse relacional já tem gerado 40% da venda, né? Eles têm a vitrine infinita também, que é um recurso importante hoje em dia. Então, a vitrine infinita significa que um cliente, por exemplo, vai lá na Track and Field do Shopping Guatemi de São Paulo comprar um tênis da On Running, não tem na numeração naquela loja,
o vendedor consegue assistir esse cliente e gerar o pedido pelo e-commerce, por exemplo, para entregar na casa do cliente. E outro ponto aqui, muito interessante do case da Track and Field é o aplicativo, né? O Track and Field Sports, né? Que já são mais de 700 mil usuários que têm o aplicativo baixado para participar das corridas e da comunidade da Track and Field. Então, a loja, né, obviamente que ela tem passado, então, por essa transformação, né, de ser somente um ponto físico, né, um ponto cada vez mais integrado na estratégia de Omnichannel, então, cada vez mais essa capilaridade no Brasil tem feito um diferencial super grande conectado à experiência, tá? Por fim, pessoal, a gente entra na última esteira aqui da jornada do cliente, que é a fidelização, né? Como que eu faço, então, para o nosso consumidor, né, que fez essa primeira compra, teve a nossa experiência lá na Track and Field, ou enfim, nas marcas, né? Como que eu faço ele voltar a comprar? Né? Então, esse é o grande desafio que a gente vê hoje, principalmente nesse novo momento que a gente está vivendo do consumidor, cada vez mais hiperestimulado, né? A dificuldade que as marcas têm tido na fidelização, né? Então, a grande tendência aqui que a gente viu, principalmente e vê nos Estados Unidos, é a criação de comunidade. Né? Comunidade talvez é uma das coisas que mais tem gerado valor para as marcas e é um trabalho super difícil, né? É um trabalho realmente desafiador para conseguir construir algo autêntico e que as pessoas estejam em conjunto. Um case que eu quis trazer aqui para vocês é o case da Gymshark, que é uma rede de roupa, como se fosse a track and field, né, de roupas de vestuário esportivo, onde as pessoas comprando na marca, sendo clientes da marca, elas têm aulas, né, de academia e de corrida de graça. Então, ela baixando o aplicativo, ela tem acesso às aulas não só de corrida, como a gente tem muito aqui no Brasil, mas eles têm estúdios onde a pessoa pode treinar sem custo por ser cliente da marca. Isso aqui foi agora em Nova York, cara, tava menos 5 graus e as pessoas estavam lá na frente da loja, 9 da manhã, para uma corrida. Então é uma marca que tem conseguido criar realmente uma comunidade e não só a venda do produto, mas sim gerando esse estímulo, né, de geração de comunidade, né, das pessoas estarem em volta da marca. O último tópico aqui, obviamente, é a recorrência e lealdade, então tem se tornado bastante desafiador. Eu queria trazer muito que, antes de a gente falar dessas grandes tendências, é importante a gente conhecer o nosso consumidor, para a gente fortalecer recorrência e lealdade. A gente tem que sempre olhar para a base de cadastro. Então, olhar para os nossos programas, né, entender o quanto que eu estou conseguindo capturar os três principais dados que a gente tem hoje dentro do varejo são os dados cadastrais. Então, eu saber, por exemplo, né, que a Fernanda comprou lá na Loft Style, por exemplo, né? Os dados transacionais. Então, eu saber que a Fernanda comprou, né, um vestido lá na Loft Style, numeração M, por exemplo, né, e que ela pagou R$ 1.000 em 3 vezes, né? Esses são dois dados, duas camadas de dados que elas são bastante básicas, né, e que hoje a grande maioria dos varejistas deveria ter. E a terceira camada, para a gente conseguir mexer nesse pilar de recorrência e lealdade, são os dados comportamentais, né? É eu saber, por exemplo, que a Fernanda entrou hoje lá no site da Lofestyle que ela está buscando por bolsas, né? Esse dado é o dado que vai transformar a forma como o varejista consegue trabalhar com inteligência artificial. Porque muito mais do que eu saber o dado histórico da Fernanda, é que ela comprou um vestido M e pagou R$ 1.000 em 3 vezes, e mais importante, eu saber que ela entrou no meu site hoje e está buscando por bolsas, e eu consigo colocar isso na mão da minha vendedora e ela, por exemplo, fazer uma venda assistida via WhatsApp ou convidar a cliente para ir lá na loja conhecer as opções. Então, quando a gente está olhando para recorrência e lealdade, lembrem de trabalhar essas três camadas de dados na marca de vocês de forma organizada para que vocês consigam trabalhar as ferramentas de IA para personalizar realmente a experiência do cliente. Né? Então, o Thiago, né, ontem a gente estava conversando aqui de como estruturar um pouco esse encontro, né? E eu acho que é uma frase importante
que a gente coloca é, né, sheet in, sheet out, né? Se a sua base está bagunçada, né, de dado, não adianta você colocar inteligência artificial, né? Assim, o resultado final vai ser ruim. Então, olhem para essas três camadas. Quem quiser realmente trabalhar recorrência e lealdade, tem que olhar para esses três pilares, tá? Pessoal, eu tentei dar uma pincelada aqui, tem bastante conteúdo, obviamente, NRF. A gente está lançando no final dessa semana o nosso e-book, onde vai detalhar mais esses tópicos que a gente comentou, mas eu faço um convite super especial. Eu tenho feito cápsulas, pílulas, né, desses conteúdos lá no meu Instagram, é @gugadot com dois T's. Então, tem desde a visita da Farm, tem esse caso da Arc'teryx, tem outros casos como o Jaquemus. Então, eu estou lançando lá esses conteúdos para quem quiser aprofundar esses temas de NRF, temas de varejo. Convido super a vocês a participarem. E para esse tema de live shopping e de TikTok Shop que a gente comentou no começo, tem aqui um destaque direto da China que eu fui no passado para vocês também conhecerem um pouco mais. Então, eu vou convidar agora, pessoal, o Thiago, que é o nosso VP comercial aqui da CRM Bônus, para a gente ir para a segunda parte aqui do nosso webinar, que espero que tenha sido aí trazido alguns highlights para vocês, para a gente falar um pouquinho na prática com os varejistas que foram lá para Nova York, que estiveram no NRF, como que eles viram esses principais tópicos que a gente falou aqui, né? Então, desde social selling, cultura, né, retail media, a gente falou de bastante coisa de forma resumida. O que eles estão vendo na prática? Então, Tiagão, super bem-vindo aí no webinar. Tá com você aí esses próximos passos. Boa, valeu. Bom dia, pessoal. Prazer. Como o Gus adiantou, eu sou o Thiago, vice-presidente de vendas e de parcerias do CRM Bônus. O Gus acabou de dar uma masterclass aqui, nível MBA, falou por 45 minutos e, além de tudo, ele ainda rouba minhas frases de efeito, né, Gus? Sit in, sit out. Terrível, ele está impossível esse menino. Eu estou aqui acompanhado da Fernanda Cruz, especialicíssima em varejo, amiga e cliente que eu admiro muito, produz muito conteúdo relevante sobre varejo. Ela que é a CEO da Lifestyle. E com um grande amigo, Michel, CEO da Lumen, um dos primeiros clientes do CRM Bônus, cliente fiel, e já dividi com ele o palco algumas vezes. Vou falar por 2 ou 3 minutos sobre o CRM Bônus e depois eu paro de falar sobre o CRM Bônus e falo sobre varejo. Mas eu acho que é legal situar um breve overview do que a gente faz. Certo, Gus? É esse o cronograma? Tem um slide para falar de CRM Bônus aí? Tem. Eu gosto sempre de resumir o CRM Bônus num mix de plataforma e consultoria. A gente conseguiu lá em 2018 escalar um modelo onde mais do que entregar a ferramenta na mão do varejista e good luck, é entregar o que o mercado chama de full service. Eu prefiro fugir um pouquinho dessas terminologias em inglês e eu brinco que a gente entrega sempre a Ferrari junto com o Lewis Hamilton, o que é provavelmente o melhor carro e com certeza o melhor piloto. E isso é fundamental para que o varejo consiga usar a tecnologia na sua melhor versão. E isso só é possível por conta do nosso DNA de varejo. Nós nascemos dentro de um varejista e é muito provável que nenhuma outra plataforma SaaS que presta serviço para o varejo entenda tanto de varejo. E muitas vezes o varejo nos enxerga quase como uma extensão dos seus braços de marketing, de venda, de CRM. A gente o tempo todo se coloca quase como um sócio das suas operações. Até algumas vezes a gente é visto como meio folgado, a gente dá tanto palpite e entra tanto na operação dos nossos clientes que a gente passa às vezes do limite, mas é por um bom motivo, é porque a gente quer ver a operação dos nossos parceiros, dos nossos clientes prevalecer. E é sempre por bom motivo. E o varejo ama isso no final do dia, tá? Ocorre que de 2021 para cá, a gente furou a bolha do varejo. A gente criou a nossa segunda avenida de crescimento, que é o Vale Bônus. É uma tecnologia que se assemelha ao marketplace, onde numa ponta, obviamente, eu tenho sellers, varejistas, numa outra eu tenho empresas que geralmente não são varejistas, são grandes empresas como Vivo, como Safra, XP, Itaú, que possuem como características grandes bases de usuários recorrentes e emitem uma moeda digital de nome Vale Bônus
E o Vale Bônus ele funciona para elas como um programa de incentivo e benefícios que tem como objetivo melhorar KPIs. E para o varejo, eu entrego, além de novas vendas, como um marketplace deve entregar, eu sou um canal novo de vendas, mas sobretudo um canal de aquisição, porque eu tenho a inteligência do Vale Bônus, do giftback, da recorrência, e consigo, como propósito, levar basicamente clientes novos. Então, eu sou uma alternativa ao Google e à Meta para aquisição. É uma avenida super importante, disruptiva, um marketplace que leva venda nova, mas leva, sobretudo, cliente novo. E aqui é uma provocação para você, varejista que está me ouvindo, que precisa de novos canais, de alternativas para aquisição, conhecer o Vale Bônus, e fica aqui a minha provocação. E aí, quando nós achávamos que já tínhamos resolvido todas as dores do varejo, também tínhamos um produto para atender qualquer outra empresa, nós recebemos a provocação da Azul e criamos a terceira frente, muito conectados com o que a gente tem ouvido em Nova York nos últimos 2 anos, a frente de Retail Media, que é o CRM Ads. Então, empresas como a Azul, Sem Parar, a rede DASA de laboratórios, usam nossas tecnologias para monetizar suas audiências. Então, é o case mais forte, e vocês que voam de Azul recentemente provavelmente foram impactados. Quando você pousa de Azul, você recebe um bônus disparado pela nossa plataforma e recebe ali 3 ou 4 marcas que você pode escolher uma delas e recebe um bônus diretamente conectado com o seu behavior, com o seu comportamento, e tudo isso é feito sobre nossa curadoria, com nossas tecnologias, tudo isso através do WhatsApp, e a gente navega numa das maiores tendências do mundo, que é empresas monetizarem a audiência numa característica não core. Ele tem o mídia na veia, a gente tem feito isso para grandes empresas, ajudando elas, de novo, a monetizar a audiência. Então, são 3 oportunidades de negócio, são 3 avenidas de negócio. No final do dia, eu gosto de dizer que o CRM Bonus é uma plataforma de crescimento, o que é menos relevante do que o como. Né? Na verdade, o objetivo final é quase sempre ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro. Traga um desafio para o CRM Bonus e a gente vai voltar com uma solução para ajudar a empresa a promover crescimento de maneira sustentável e saudável. Esses são os problemas que a gente resolve no final do dia. Não importa muito o segmento, a gente tem quase sempre uma solução. Se não tiver, a gente cria. Esse é um pouquinho do nosso DNA. E eu paro de falar de CRM Bonus agora. Tá? Vamos lá, vamos começar com o Michel. Vamos aí. Boa! Boa. Michel, como eu já adiantei, é o CEO da Blumen, operação com 10 lojas, Michel. Vamos ver se eu ainda lembro. São 11 lojas físicas próprias, tem multimarcação 450 pontos. Aí, internacionalmente, 16 países, mas nas lojas que a gente utiliza o CRM Bonus são essas 10 aqui, no Rio. Boa. 10 lojas e o e-commerce. Legal. E as lojas têm uma característica que é muito legal e é sempre usada como bench, que é uma altíssima associação. E isso é há muito tempo. Antes, quando a associação de vendas era menos discutido do que é hoje, sempre foi muito importante, mas menos discutido, que é a gente conseguir identificar o cliente no varejo. Hoje a gente diz, a gente tem debatido isso muito por conta do IA. Se você não reconhece o cliente, você não tem dado, então não tem nem como começar a conversar sobre inteligência artificial, porque sem dado essa conversa não faz nem sentido. Mas desde 2019, a Blumen tem como característica altíssimo nível de identificação de vendas lá no ponto de venda físico, sobretudo. E nos últimos 5 anos, desde que eu comecei a trabalhar no CRM Bonus, mais de 10% dos clientes da Blumen já voltam e compram 2 vezes em 30 dias, o que é case, é benchmark desde sempre, com descontos extremamente controlados. Você vai me deixar abrir aqui, menos com descontos menores do que 1,5%. Quando a gente encara que o business da Blumen é sobretudo ali B2B, apesar de ter mais, obviamente, uma oportunidade de cross-sell, ter uma linha maior, é um super case. E eu queria começar perguntando para você, quando a gente para pensar que uma pauta importante da NRF 2025, a gente até debateu um pouquinho sobre isso, que é o novo papel da loja física, uma experiência cada vez mais relevante, né?
quais foram as inovações e tendências ali que você viu das palestras mais importantes, que você acredita que podem melhorar a experiência de compra e podem ali aumentar vendas de um varejista? Indo bem para a Legal, prática. Tiagão. Não, show de bola. É, temática recorrente da NRF, né, nos últimos 10 anos é falar sobre o futuro da loja física. A gente brinca que no passado quiseram matar ela, internar ela, colocaram na UTI, colocaram na CTI, depois reviveram, disseram que não é bem assim, e óbvio que não é assim. E essa visão, como o Gus muito bem falou, né, como hub, como um ponto de experiência, um ponto de contato, é o que eu acredito muito, e é o que a gente fala muito sobre isso na NRF, né? Nem tudo que acontece na NRF se torna verdade, mas tudo que a gente vê no varejo hoje, por algum momento passou na NRF. E nosso exercício lá é trazer um pouquinho do que a gente vê mundialmente, adaptado para o nosso varejo brasileiro, que tem as suas características, suas deficiências, seus diferenciais competitivos como consumidor também. Eu acredito muito, Tiagão, que assim como você ressaltou, e a frase roubada pelo Gus é perfeita, de cheat in, cheat out, não adianta nada você ter um baita CRM se o seu trabalho de loja não é feito de forma correta. Né? Se o seu vendedor diz, todo mundo que passa aqui não quer dar o CPF, não quer dar o telefone, vocês ainda facilitam isso, né? Não é nem através do CPF, é através do WhatsApp, do É telefone do telefone. cliente. Então, assim, eu tive um grande desafio há talvez 8 anos atrás, quando a gente começou a parceria, 7 anos atrás, que foi o seguinte: não adianta nada eu ter um baita CRM se a gente não consegue ter a nossa base de clientes cadastrados de forma inteligente. E aí eu fiz uma dinâmica que eu chamei de Eu Tenho um Sonho, né? Have a Dream, parafraseando Martin Luther King, que é o seguinte: eu tenho um sonho de ter a nossa base 100% cadastrada. Só que não adianta eu querer sonhar sozinho. Para que vocês me ajudem a realizar o meu sonho, eu vou ajudar a realizar o sonho de vocês. Eu chamei todos os vendedores, gerentes, para olha, quem tiver o maior número de cadastramento nos 3 últimos meses do ano, que isso foi outubro, novembro, dezembro, eu vou ajudar a realizar o sonho. Então, vocês colocam no papel um sonho tangível, não adianta falar que queira comprar uma Lamborghini, que não vai dar ainda para comprar, mas um sonho Não dá. tangível, seja uma lua de mel, seja um passeio de helicóptero, seja um enxoval, seja, enfim, alguma coisa que vocês acreditam que eu consiga realizar. E a loja que tiver maior número de cadastramento, eu vou conseguir gerar ali a realização desse sonho. Acabou que quem ganhou foi o André, era o vendedor, depois chegou a ser gerente da loja do Plaza Niterói, e o fato ele queria uma lua de mel, eu paguei a lua de mel dele com a esposa, e ele teve 95% de cadastramento. Só que a gente cruza isso com o que o Gus falou sobre cultura, né? A geração de uma cultura. A cultura da sua empresa existe, queira você moldar ela ou não, ela vai existir. A cultura que acontece quando você não está na sala, né? Então, aquilo foi o start de uma nova cultura, onde os vendedores entenderam que era importante o cadastramento. Porque, dado. por Cultura mais de que cadastramento houvesse. para dado. Exatamente. Por mais que houvesse ainda o preconceito de que o cliente não quer dar o dado, que o cliente não quer dar o telefone, uma vez que ele vê esse cliente voltando em menos de 30 dias, ele fala, cara, é verdade o que o Michel falou, esse negócio vai funcionar. E ele começa a ver o que mexe no bolso dele, né, o que faz ele ganhar mais dinheiro, e ele começa a dar mais atenção. Então ele entendeu que a importância de cadastrar, a importância da recorrência. E existe um outro ponto, e quem vive, né, o dia a dia acaba percebendo, que por vezes o cliente vinha na loja, tinha bônus a reaver, só que o vendedor, por medo de perder aquele valor da venda, ele não avisava o cliente. E aí foi o segundo ponto que eu fui entender, falei, cara, você está sendo bobo em talvez economizar 50, 80, R$ 200 dessa venda, porque com um cliente com bônus maior, o ponto de contato da loja para trazer ele de volta vai ser melhor. Então ele vai ter uma recorrência maior ainda, aumentando o FRV, aumentando a frequência dele, a recorrência dele, o valor da compra dele. Mas basicamente, né, assim, no ano passado teve uma frase que mexeu muito comigo e eu adotei ela como mantra, que é: o cliente não tem que ir na loja, ele tem que querer ir na loja. Né? Então, assim, a gente vive num mundo onde na palma da mão dele ele tem acesso a muitos produtos. Qual vai ser o diferencial do seu negócio, como o Gus trouxe? O que você vai fazer de entretenimento? Né? E fala muito sobre encantamento do cliente, eu traria muito o verbo entretenimento do cliente, que é o que ele falou, é live commerce, é omnicanalidade de verdade, é você ter ali o vendedor na palma da mão dele, sabendo o que aquele cliente está precisando, ou a compra passada dele, porque na sociedade ansiosa que a gente vive, Tiagão, a loja é mais do que, vou dizer, um ponto de contato. Eu brinco internamente na convenção de venda, eu falo, a gente vive um momento PQP. E aí todos riem, acham que eu vou falar um palavrão, jamais falaria. Eu falo que pessoas querem pessoas. Né? Se o cliente está na sua loja, por algum motivo ele tem emocional para estar ali. Ele está indo para uma viagem, ele acabou de terminar um relacionamento, a filha está indo fazer uma viagem de férias, a gente vem de moda praia, então
graças a Deus é sempre um momento alegre, de descontração. Então, entender esse momento dentro do PDV é algo que o e-commerce não consegue. O Gus falou sobre a IKEA, tem 85% da venda começando de forma digital, mas é o vendedor, sabendo explicar o produto, treinado, através de um bom CRM, através de um treinamento, ele vai conseguir não vender o preço, mas o valor daquela peça. Então, é muito nesse Tá. norte que eu acredito que a gente vai estar caminhando, e a NRF vem muito para corroborar, mais do que para inovar, corroborar esse pensamento de que ter uma boa tecnologia. Eu gostei da analogia de você ter uma Ferrari com o Lewis Hamilton, porque é isso, né? A gente vive a dificuldade de ter boas equipes trabalhando CRM. E o que vocês conseguem fazer, e foi o que eu comprei há muitos anos atrás, é quanto mais fácil eu conseguir operar internamente, maior resultado eu tiver, menos dor de cabeça eu vou ter e mais recorrência eu vou ter do meu cliente. Então é nesse norte que eu acredito que a gente vem seguindo nos últimos 7 anos em conjunto aí. Boa. Beleza. Daqui a pouco eu volto com você. Eu Tamo quero que junto. você me fale sobre tendências e o que você pretende aplicar, que você viu lá e vai pensando nesse sentido. E vou puxar para a Fê. A Fê que produz muito conteúdo relevante no LinkedIn. Eu sigo ela e recomendo que vocês sigam também. E a Lofestyle é, no meu entendimento, uma das marcas mais maduras a nível CRM. E o pessoal da Varejo trouxe um dado que eu acho super relevante, e depois a gente pode até atualizar ele aqui. Eu não tenho ele de cabeça cravado na pedra, mas o Brasil cresceu em quantidade de lojas físicas em 2024, aproximadamente 2.500 lojas. O varejo americano ele reduziu 124 lojas, ele andou basicamente de lado, sobretudo por conta da Walgreens reduzindo ali quase 600 lojas, tá? Como isso bem para baixo, se vier subir bastante, são dados públicos do varejo americano. O Brasil aumentou o número de lojas. Isso é culpa também da Lifestyle, que foi uma das marcas que mais abriu loja. Eu queria fazer esse gancho. Opera com lojas próprias e e-commerce. Mais de 7% das vendas são influenciadas pelo que a gente chama de agenda do vendedor, a tecnologia nossa, que na prática é social selling. Vai me corrigir se eu estiver falando besteira, Fê. Mais de 80% das vendas identificadas, 17% dos clientes voltam para comprar em 30 dias. Então, uma loja que é uma marca, na verdade, que tem uma altíssima recorrência. Isso é sonho em moda. E só em dezembro tiveram mais de 2 milhões de vendas impulsionadas pela estratégia de cashback, que na prática é recorrência na veia. Utilizam mais de 5 módulos CRM Bônus, incluindo reativação, Member Net Member, NPS, por isso que eu julgo que é uma das marcas mais maduras quanto a nível de CRM. E usam CRM Bônus, mas poderiam utilizar qualquer outra tecnologia, tá? É maduro mesmo. Eu queria perguntar para a Fê, quais das... pensando que a experiência do cliente é fundamental em moda, e eu acho que ela sai e utiliza tanta tecnologia exatamente porque entende isso. Então, imaginando que a operação física e online, lifestyle, conversam, uma operação que é omnichannel, o que a gente viu, né, na RF que você gostaria de trazer para a discussão, que corrobora com as estratégias que vocês utilizam e que você gostaria de trazer para a conversa, que tem impacto significativo na operação de vocês? O que a gente viu lá que corrobora com o que vocês aplicam e que faz sentido a gente compartilhar aqui? Bom, primeiro, assim, eu queria dar parabéns, né, para você e para o Gustavo, porque eu acho que vocês, durante a NRF, vocês compartilharam muita coisa pelo Instagram, então acho que a beleza das pessoas que não estavam lá tiveram uma curadoria, assim, muito intensa e muito rica. Então, assim, dou parabéns, porque a gente se encontrou em vários momentos ali, entre uma palestra e outra, e vocês, além de assistir palestra, ainda ficavam, né, levando esse conteúdo relevante. Mas, assim, a gente acredita muito, então a gente tem aí o CRM 360, e eu acho que durante, né, toda a cobertura da NRF, eu mandei um monte de WhatsApp para o grupo aqui, porque você ia saindo de cada palestra muito impactado, e não porque você via coisas muito diferentes, mas porque você via aquela consolidação de coisas que a gente está fazendo, né? No caminho certo, né? E que a gente está no caminho certo, mas é isso, assim, eu acho que eles têm ali uma disciplina muito grande e, obviamente, né, uma quantidade, né, essas palestras que eu assisti, uma quantidade de operação muito grande e trazendo cases de sucesso. Então, assim,
fiquei impactada com várias ferramentas, mas assim, quando eu olho para aquilo que a gente já faz, então, eu olhando para as coisas que eu vi na NRF, eu peguei assim até uma fala do Michel, até para o Gustavo lá mesmo, né, numa das coberturas que vocês fizeram no corredor, que o Michel falou, olha, né, como o grande assunto, né, em todas as palestras foi a inteligência artificial, né, sempre aparecendo diversas formas, até o Michel comentou assim, não adianta, né, se você não tem um time que abraça isso e que acredita, né, então acho que para todas as ferramentas eu vejo exatamente dessa mesma forma, e aí eu concordei com o Michel, assim, de uma forma bem intensa, porque é verdade, assim, acho que para tudo aquilo que você investe para trazer um resultado melhor para a operação, se ela não for abraçada pelo time, pelo gerente, pelo subgerente, pelo time de vendas, pelas regionais, enfim, para todo mundo ali que corrobora a cooperação, não vai funcionar. Então, acho que a CRM Bônus na empresa, ela está muito já na corrente sanguínea do time. E cada vez mais a gente vem trazendo esse indicador, né, para que o próprio vendedor consiga fazer essa leitura. Então, a gente usa todas as iniciativas, né, mas acho que principalmente a própria agenda do vendedor, que você trouxe aí, que a gente tem aí 10% da venda do vendedor vem para uma construção desse relacionamento, né? E eu vi palestras que falaram muito dessa questão de você criar um perfil único do cliente e conversar com ele de uma forma muito única. Então, hoje, quando a gente faz a agenda do vendedor e a gente cria frases e cria o conteúdo, hoje a gente está trazendo o vendedor como um protagonista desse relacionamento. Ele não precisa mais usar toda a nossa pauta, tudo aquilo que o marketing vai construindo para gerar todo esse relacionamento. Hoje a gente dá ao protagonismo do vendedor conduzir essa conversa. Então, ele constrói, né, baseado no relacionamento que ele constrói no dia a dia com o cliente, ele vai construindo essas narrativas, né? Então, eu vi muito sobre essa questão de você estimular o time a criar conteúdo. Então, quando o próprio Gustavo falou de TikTok, Shop, então, você vai perceber que quanto mais as pessoas fazem parte do contexto, elas acreditam no caminho, elas acreditam nas ferramentas, elas vão criando essa autossuficiência e fazendo esse trabalho. Então, a gente já vem empoderando o vendedor nesse sentido, para que ele tenha, e a gente percebe, principalmente pelo NPS, né, o quanto que o vendedor é protagonista nesse relacionamento, né? Então, num mundo onde a gente está falando muito de inteligência artificial, a gente, obviamente, tem iniciativas de inteligência artificial aqui, mas a gente, de fato, trabalha muito essa humanização das relações. E aí eu também concordo com o Michel, assim, muito dessa questão do o que faz o cliente ir para a loja, né? É esse momento mais quentinho, sabe? Do relacionamento, da conversa, do elogio, do reconhecimento que o cliente sente no momento ali de uma conversa e a pessoa faz um elogio ou faz uma consideração. Ah, você vai viajar para tal lugar, olha, tem um lugar lá que eu já frequentei, é muito bom. Então, a pessoa sai dali num momento onde não é só uma transação comercial. Ela tem mais do que isso, ela tem uma orientação, ela tem uma sugestão, ela tem um conselho. Então, até você brincou aí que a gente foi responsável pelo número de lojas que aumentaram no Brasil. A gente realmente fez 2 anos muito intenso de expansão, legal, mas propagando sempre, né, essa fundação que a gente tem com as ferramentas da CRM Bônus, para que a gente conseguisse chegar nas cidades já com esse protagonismo de fazer com que o cliente volte, né? Volte porque gosta, volte porque é acolhido, volte porque tem novidade, mas volte porque tem pessoas ali que sabem o nome dele, né? Legal, Fê. A gente tem falado muito sobre o novo papel da loja física, né? E essa é uma informação que eu colhi no ano passado, batendo um papo com o head de e-commerce da H&M, que puxou um painel no Harvard Club, e ele trouxe um dado que era muito louco, assim, fez a minha cabeça fritar. Ele tinha comentado que quando a H&M fecha uma loja física nos Estados Unidos, inclusive eles estão voltando para o Brasil, né? A operação deve iniciar, acho que em maio. O menino que tocava Pandora assumiu lá o e-commerce deles. Mas, enfim, voltando. Ele tinha comentado que quando a H&M fecha uma loja física nos Estados Unidos, o faturamento do e-commerce naquele zip code despenca a nível, tipo assim, 18%. Aparentemente, não deveria ter
uma coisa a ver com a outra, né? Mas a jornada está tão unificada que quando uma loja física fecha, encerra a operação, ela é tão relevante para o faturamento do e-commerce naquele CEP que o faturamento do e-commerce diminui. Porque, em teoria, o comprador deixa de ver H&M, ele deixa de ter um canal de troca, ele deixa de ter um canal de retirada. Então, é uma amostra, uma demonstração clara de como os canais são tão conectados. A gente abre loja num zip code, no Brooklyn, num bairro, inclusive para aumentar o faturamento do e-commerce naquela região. É isso. Esse é o varejo que a gente vive nesse momento. Você deve sentir isso na veia. Não, isso aconteceu assim, vou te falar que assim, todas as nossas primeiras entradas, né? Porque hoje a gente já tem 2 lojas em BH, vai abrir a terceira, já tem 2 lojas em Brasília, vai abrir a terceira esse ano. Mas assim, todas as nossas primeiras entradas, assim, aquela região explodia, porque já tinha muita gente comprando pelo e-commerce e a gente avisava que estava chegando um ponto de contato. Olha, a gente, obviamente, fez uma curadoria de clientes, né, usando nossa estrutura de CRM, e a gente dava presentes para essas pessoas, ou seja, inaugurava a loja já com alguns presentes na loja para as pessoas que já consumiam a marca de uma forma online e não tinham a oportunidade de provar, de trocar, de reclamar, de elogiar, enfim. E aí essas pessoas eram convidadas para conhecer a loja, né? Então ali a gente falava, nossa, a gente já te conhecia antes de a gente te conhecer pessoalmente. Então as pessoas iam ficando felizes, mas a gente percebia que assim era exponencial. Por mais que a pessoa ia na loja e conhecia a loja pela primeira vez, ela construía já uma jornada no online. E o nosso vendedor, apesar de termos uma operação Omni, a gente tem muito o papel do vendedor para algumas campanhas que são somente no e-commerce. Hoje o vendedor, através do cupom, ele já representa quase 30% da venda do e-commerce. Então, assim, por isso que eu acredito nisso. Se em algum momento eu desligo alguma loja, ela com certeza, né, essa venda que vai circulando, por quê? Porque o vendedor tem esse protagonismo de entender o que o cliente precisa e de levar ele para uma jornada de compra independente se é no físico ou no digital, né? Então o vendedor ele é muito relevante e é sobre cultura, né? Porque assim, quando você tem tudo isso dentro da empresa e tudo isso faz parte do seu discurso diário, das suas forças, das suas campanhas internas, né, dos reportes que você dá para o varejo, faz com que as pessoas acreditem que esse é o caminho, né? E essa é a forma que a gente tem de fazer o varejo dentro da Lifestyle, né? Então, eu acredito que é esse jeito que vai propulsando e vai fazendo com que as pessoas acreditem no caminho e sigam, né, reverberando resultados nesse tipo, né? 80% de associação na compra quando o cliente vai até a loja. Então, a gente conseguiu desmistificar essa questão de não cadastrar, né? Então, o próprio cashback, as pessoas hoje não conseguem mais entrar na loja e não receber lá, olha, agora você vai receber aí no seu celular, porque agora você tem um cashback. Então, isso faz parte hoje da jornada de compra do nosso varejo, né? Acho que o comprador está habituado, inclusive. Está habituado, ele espera isso, né? Então, a gente percebe que é exatamente isso, né? A gente tem que melhorar essas iniciativas. E o que eu estava te falando lá de perfil único, que foi numa palestra lá da H&M que eu ouvi, que falou exatamente isso, assim, eles usam a IA dentro da loja para enxergar onde está o produto, para poder localizar um produto para uma venda online que vai ser expedida pela loja, mas mais do que isso, eles usam a IA para ouvir a loja. Tudo que é falado, seja pelo cliente, pelo colaborador, a IA isso foi incrível. E faz com que você entenda, né, o que está acontecendo, qual é o nível de emoção que tem na loja, né? Tem alguma situação detratora, tem alguma situação promotora. Então, assim, como que a empresa consegue olhar para a operação de uma forma única e saber o que a loja está falando, principalmente a voz do cliente. Então, assim, eu achei fantástico isso e fiquei muito provocada em pensar como que poderia fazer também isso aqui, tá? Essa é a minha pergunta. De tudo que a gente viu, muita IA embarcada, algumas vezes como copilot, algumas vezes como protagonista de soluções. O que de prático a gente consegue trazer para o Brasil, Fê? O que de prático a gente consegue trazer para mover ponteiro ou mover ali especificidades da nossa operação aqui no nosso dia a dia? Já conseguiu aterrissar? Não, a gente sai de lá assim, né? Cheia de vontade de fazer tudo.
Mas como eu ouvi muito essa questão, até o Michel falou disso, né, que a gente precisa traduzir isso para o Brasil, a gente precisa traduzir isso para a nossa operação, e eu concordo, né, porque obviamente assim, tem coisas que, salvo as devidas proporções, às vezes também não tem a maturidade suficiente para aquilo fazer parte daquela estratégia daquele ano. Então, acho que tem coisas, né, que hoje fazem parte daquilo que a gente já tem como jornada, e aí é uma evolução. Então, por exemplo, eu voltei muito, assim, animada a rever algumas coisas, né, dentro de tudo aquilo que eu tenho de budget, mas amplificar a nossa área que a gente chama aqui jornada do cliente, né? Então, assim, a gente já tem uma área que não é pequena, mas eu vim bem motivada a rever e criar, sei lá, mais pelo menos uns 2 comitês para que a gente possa surpreender, né? Então, exemplos como esse, por exemplo, que o Michel surpreendeu o time, provocando ali uma melhoria de indicador através da realização de um sonho, mas é justamente isso, pegar o talento que a gente tem já no varejo, a gente tem um monte de talento, a gente provoca muitas coisas, eles devolvem coisas incríveis, então acho que usar esse talento do humano para fazer melhor, né? Então, e obviamente surpreender mais o cliente, chegando num nível, né, assim, realmente de único. Então, eu de fato quero rever, de acelerar mais, ter esse perfil único do cliente. Então, isso seria para mim, assim, se eu tivesse que escolher uma coisa, né, de tudo que eu ouvi, eu apostaria em conhecer o cliente um a um, sabe? Ter quase que um conhecimento de cliente a cliente, entender os interesses dele, conseguir entregar melhor a experiência da Loft. Eu acho que a gente vem num momento muito bom, mas é justamente nesse momento que a gente precisa cada vez mais entregar valor para o cliente e, obviamente, também para os colaboradores, né? De como que a gente pode humanizar mesmo o nosso relacionamento. Claro que o vendedor, né, com a agenda, com todas as ferramentas, ele sempre está olhando para um transacional, né? Mas a gente rechear de muita humanização, de personalização, eu acho que vai fazer com que todas as nossas, né, estratégias de venda, todos os nossos planos se realizem, porque isso, de fato, eu acho que é perceptível e gera valor para o consumidor, independente se ele vai fazer essa venda pelo e-commerce ou se ele vai fazer essa venda na própria loja física, né? Acho que não é só unificar estoque, né? O esforço de ser omni, eu acho que é unificar a experiência. Então, para mim, assim, esse é o meu, né? É o meu, assim, seria a minha bandeira que eu levantaria aí pós-NRF. Boa. Eu ouvi do Serrentino e do Terra e tenho repetido, porque eu acredito muito, sobretudo enviesado pela minha crença em dados, de que no futuro breve não faz mais sentido a gente utilizar a palavra cluster. A gente já tem tecnologia suficiente para individualizar o indivíduo a nível de CPF. Não só entendendo que ele é único, mas o Thiago e a Fernanda, enquanto profissionais do varejo, de tecnologia, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto a gente, assim, sabe? Inclusive nos nossos hobbies. As marcas que vão vencer suas corridas no médio e longo prazo são as marcas que melhor compreenderem esse nível de detalhe, o indivíduo e seus comportamentos, assim. E tem tecnologia para isso. E tá pronto. Sim. As que melhor utilizarem, sobretudo os seus budgets. Discussão, estratégia sobre a alocação de budget. Eu acredito muito nisso. E também acredito que a gente não deveria mais, talvez, se dar o direito do termo flagship. Na visão do comprador, toda loja física deveria proporcionar uma experiência flagship. Que é a provocação a vocês, assim. É verdade. Ele não deveria ter experiências muito diferentes no mesmo canal. Porque ele é tão super mega bem atendido numa loja e numa outra loja ele só bem atendido. São provocações ali que a gente viu em Nova York. Enfim, eu não sei o quão barato, o quão viável isso é, pensando em budget, mas pensando numa jornada unificada, é uma boa provocação. Não, e teve palestras que falaram, né, muito da loja física, né? E trouxeram muito a questão do design, do VM, né? Então, teve várias palestras que falaram sobre isso, a própria palestra da Tommy falou.
E eu concordo com você, eu acho que a gente precisa, e até indicadores, eles trouxeram lojas, por exemplo, que reformaram, né, ficaram no mesmo ponto, com o mesmo produto, com o mesmo time comercial, reformaram, e a venda, deram vários exemplos, mas variaram de 32% a 90% de crescimento. Porque isso impactou a experiência do cliente, assim, de se sentir mais acolhido, de ser uma loja mais gostosa, ou de ter um espaço para a pessoa sentar, interagir, enfim. Então, assim, eu acredito nisso também e acho que é isso. Todo mundo tem que se sentir provocado a repensar, dar a melhor experiência em qualquer ponto de contato, seja ele o físico, seja ele também o digital, né? Então, acho que vimos muitos exemplos legais aí do próprio TikTok de lives, então, ou seja, que você tenta dar o mesmo, né, o mesmo protagonismo do vendedor de falar de um produto com detalhe, de você conseguir ter essa audiência no online e tentar fazer esse aquecimento de parecer que você está conversando com a pessoa ali presencial. Então, eu acho que foram todos os exemplos que a gente ouviu e que é possível de fazer, né? Alguns com menos investimentos, outros com muito, mas eu acho que a iniciativa, ela é possível de ser colocada em prática. E eu acredito muito em fazer com que a gente tenha e ir melhorando constantemente, né? Senão a gente pensa que precisa de um caminhão de dinheiro, e não é só isso, né? Não é só dinheiro. Michel, o que legal de IA aí, e inteligência artificial, e um pouquinho de retail media, a gente viu para cá, e frio, a gente viu bastante lá em Nova York, que a gente consegue aterrissar e trazer para nossas operações aqui no Brasil. O que fritou sua cabeça, velho? O mais legal da NRF, conforme a gente escuta uma palestra e sai para conversar ali fora, e é legal que percepções diferentes sobre o mesmo assunto fazem você moldar, né? A informação A com a informação B já gera a informação C na sua cabeça, e quando a gente volta, cara, quem teve lá a experiência de estar lá, e quando volta é uma enxurrada de informação. Você quer botar tudo em prática, você tem que entender o que faz sentido, o que você vai discernir, do que é espuma e do que de fato é disruptivo mesmo. E eu criei aqui são 5 planos de atuação ao longo desse ano, né? E eu trouxe para o time, né? A gente já teve uma primeira conversa. Eu vou chamar todo o time aqui na semana que vem, na segunda-feira, para apresentar esse meio que manual descritivo do como é que a gente vai seguir. E aí, Tiagão, resumindo, eu disse que é o texto, né, da onde eu fui convidado para falar na próxima semana. Eu vou falar muito sobre isso. Que a gente no varejo brasileiro em 2025 só ganha se tiver sorte. E aí, só que sorte cada letra tem uma resolução. Então, a sorte, o primeiro S é sortimento, depois o O de operação, o R de respeito, o T de tecnologia e o E de entretenimento do cliente. Então, rapidamente, né, assim, o que eu digo de sortimento, a inteligência artificial pode nos ajudar com isso. Não é o front da loja, é o back da loja. Todas as palestras falavam sobre isso, como a inteligência artificial está ajudando a gente a minerar, preparar os dados, preparar nossa casa para aí sim atrair o cliente e o atendimento humanizado, como a Fernanda falou, é o diferencial. A forma como a gente vai utilizar esse dado para que o atendimento seja de fato valoroso, né, na percepção do atendimento, isso é muito relevante. Na parte da operação, a gente vive um varejo cada vez mais de margens espremidas, então entender custo, entender operação, entender onde você tem ganho competitivo, aonde de fato aquela tecnologia vai ajudar você a vender mais, no caso do CRM Bônus, ter menos equipe, uma forma automatizada de você atrair esse cliente para sua loja. Então a questão da operação e do olhar ao custo é muito importante. Respeito, a gente vive um choque de gerações, né? Tem um dono da empresa com 50, 60 anos que é de uma geração contratando uma galera de 20 e pouco, né, que vai lidar com a tecnologia, que vai lidar com o entendimento do que é relevante para o negócio. Então é um choque de relação que tem que ter respeito. A gente vive um Brasil e um mundo polarizado, direita e esquerda, política, religião, é muito embate acontecendo, e a mídia social é um catalisador e um maximizador disso, então o respeito entre as pessoas é muito importante, e os dois últimos são onde eu mais quero atuar. Primeiro, tecnologia. O CEO da C&A, o Paulo, falou, não existe um gestor de negócios que não entenda de tecnologia. Ao mesmo tempo, não existirá um gestor de tecnologia que não entenda de negócios. O que a IA vai ser relevante para a última linha do seu negócio? E isso é indagação, porque muitos de nós falam assim, negócio de CRM, quem entende é o menino lá. Em CRM, quem vai tocar é minha equipe de tecnologia. Não tem mais espaço para isso. O trade tecnologia marketing vai entender. Core é tema do CEO. É isso. Então, assim, essa frase me pegou e virou um highlight que eu coloquei na palestra, que a minha discussão com muitos dos meus pares, CEOs de outras empresas, e essa cadeira que a gente senta, por muitas vezes é uma cadeira solitária, e esse momento de troca se torna uma cadeira solidária,
é falar o seguinte: qual tecnologia você está utilizando, qual é o fornecedor que você está recebendo, que você está usando, que de fato é relevante para o seu negócio. E essa conversa aqui é boa para a gente ter esse olhar, né? Então, o T de tecnologia, no meu ponto de vista, para 2025 é o que eu tenho que entender disso aqui, de fato, inteligência artificial, ou de CRM, ou de Wake, ou plataforma da Vetex, ou da Wake Commerce, onde vai estar o meu ganho competitivo. E o último, que aí sim envolve o que a gente comentou, que é entretenimento do cliente, e isso vai no viés da loja física. Eu tenho lojas hoje que precisam de reforma, e era um tema que eu protelava, mas visando muito do que eu aprendi nas últimas 2 semanas, em maio eu já tenho a primeira reforma, que eu vou pegar a loja do Rio Sul, que é a nossa melhor loja, vou jogá-la abaixo, e vai nascer uma não flagship, que, Tiagão, que eu já aprendi que todas as lojas têm que ser flagship, no atendimento principalmente, né? Não no custo de reforma, mas no atendimento, mas ela vai ser de fato um ponto de muita experiência. A gente fala sobre live commerce, e o Gus trouxe esse tema que para mim é muito relevante. A gente fala, cara, eu vou fazer uma live, vai entrar 20 pessoas, 30 pessoas. Qual foi a última vez que tinham 30 pessoas ao mesmo tempo dentro da sua loja? Né? Se você parar para pensar, talvez você nunca tenha visto isso acontecer. Mas através de uma live, você vai conseguir colocar 30 pessoas ali olhando o seu produto, trazendo o vendedor para uma figura diferente, né? E o Gus falou sobre isso. O varejo é muitas das vezes o primeiro emprego. O que você vai fazer para ser um lugar charmoso para esse cara trabalhar, ou que ele queira ficar mais do que 6 meses, 8 meses, ou a parcela do iPhone que ele está pagando? Então, ele se transformar num agente transformador daquele produto numa experiência, daquela loja num ponto de contato, daquele atendimento numa relação sentimental e, enfim, transformar não só o varejo no ponto de venda, mas o varejo num ponto de transação emocional e física e financeira. Então, quando entra na parte de entretenimento, aí destrincha para muita coisa, as reformas das nossas lojas, a inteligência artificial, a questão das lives de venda. E o terceiro ponto, finalizando, é um ponto que eu venho olhando muito e o mercado de varejo caminha para isso, da moda principalmente, que são as colaborações. Né? Não existe mais um varejo sozinho, não existe mais um varejo onde eu faço só o meu produto. Você vê diversos casos mundialmente falados, né? Desde Gucci com The North Face ou Tiffany com Nike, a gente pode exemplificar Os vários. collabs. O Gus falou um Tem dado que me chamou a atenção. lá no meu Instagram, Michel, eu coloquei da Aimee Dior, que é uma marca de Nova York, que é pequena, né? Você pensa, tipo, começaram pequenos e fizeram grandes colaborações com a Porsche, por exemplo, e foram investidas agora pela LVMH, né? Então, colaboração, né? A Farm, eu acho que é um outro case super legal que a gente teve ver, né, o grande sucesso deles com a Adidas, com outras marcas fora do Brasil. Eu acho que colaboração é um tema muito quente que tem muito a se navegar aqui no Brasil. Muito, muito. A gente, ao longo dos últimos 2 anos, criou internamente um departamento de novos negócios, licenciamento e colaboração de marca, aonde em 2 anos a gente fez Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Supermercado Zona Sul, Sorveteria Itália, Uveline, enfim, infinidades. A gente tem um circuito Blumen de vôlei de praia, que é o que o Gus falou, né? Não só gerar novas receitas, gerar serviço, atrelar ali. Pô, o cara tá vivendo o dia na praia, ele tá olhando para a praia, ele vê lá um torneio de vôlei. Quando ele olha, tem rede da Blumen e o cara tá jogando com a camisa da Blumen. Então, vários pontos de interseção, vários pontos de contato, onde a Collab, o CEO da Tommy Hilfiger, CEO da Tommy Hilfiger, independente do conselho, ele falou sobre isso, né? O fã daquele produto, daquela marca, daquele esportista, daquele atleta, daquele ator, também vai por um momento ser fã da sua marca. Então, as colaborações ajudam muito, um cross de marca, atenção, market share e tudo isso. São esses principais pontos. Resumido nesses 5, é onde eu pretendo focar para 2025, diante desse turbilhão de novidade que a gente viu lá. Pô, genial, pessoal. A gente está caminhando para o final. A gente poderia ficar aqui, eu sinto que pelo menos mais 1 hora discutindo, pegando a percepção de vocês sobre as tendências que nós vimos lá. Eu queria muito agradecer a Fernanda e o Michel pela disponibilidade e pela aula que vocês dois nos deram. E antes de encerrar e agradecer a audiência, vocês que conseguiram acompanhar aqui até o final, dizer que vocês irão receber um e-book, material que nós preparamos com muito carinho e que eu acho que pode elevar ainda mais o entendimento que cada um de vocês tem sobre o varejo. Material produzido com a curadoria, especialmente do Gus e do nosso time de marketing, e que o CRM Bônus segue muito debruçado nessa agenda de inteligência artificial e que há 5 meses atrás nós lançamos o Vendedor IA, que é a nova aposta do CRM Bônus, talvez a cereja do bolo
pensando em jornada conversacional, é uma tecnologia que funciona em parceria com a Microsoft, é o Azure da Microsoft acoplado no WhatsApp, já disponível nas principais plataformas de e-commerce. Então, provoco o Michel, você a testar a Nabumen, mais do que comunicar ao comprador que ele ganhou o cashback, a gente consegue fazer tudo isso via WhatsApp e já incentivar a conversão através do WhatsApp. Então, eu sou o Thiago, vendedor IA da Blumen. Qual biquíni, qual saída de praia, qual maiô você quer testar? Tudo isso integrado com a página de produtos, com o catálogo, no caso da Blumen lá na Vetex, focado em conversão. E a gente já tem ali alguns bens de que a gente consegue aumentar a conversão em 10 a 15%, comparado a uma jornada somente transacional. Então, é o ChatGPT 4, é o Azure da Microsoft, é o WhatsApp, ajudando ali a potencializar a conversão. É isso, a tecnologia à disposição para que a gente consiga aumentar a venda. Fica aqui o convite para que vocês testem, degustem um pouquinho do que a gente tem visto as marcas mais maduras do mundo realizarem suas operações, já disponível para todo o varejo brasileiro. É isso, pessoal. Queria que Boa! vocês fizessem agradecimentos finais, porque em 5 minutos o nosso link cai. Bom, eu vou agradecer, Michel, Fernanda, aí pela participação. Como o Thiago falou, dá vontade de a gente continuar falando aqui, né, numa roda de bar, assim, né? Acho que tem tanta coisa legal para a gente ir aprofundando. O e-book vai estar mais recheado aí com conteúdo. Convido novamente o pessoal aí para entrar lá no meu Instagram, Gugadot com 2 T's, que eu tenho ainda, cara, vão ter mais uns 15 conteúdos lá, pessoal. Que são essas cápsulas, então eu tô, para não fazer todo dia vários, eu estou soltando a cada 2 dias, mais ou menos. Então ainda vai ter bastante coisa bacana, olhando as frentes de Nova York, mas eu também fiz aí uma viagem recente para Paris e Londres, que eu peguei um pouco mais de insights também de outras cidades, do que está rolando aí no mundo do varejo. Então, sigam lá, vai ser um prazer. E quem tiver dúvidas também em relação a CRM Bônus, como colocar isso na prática, pode me mandar inbox lá, que eu já converso com vocês, conecto com o time do Thiago e a gente ajuda vocês no crescimento, desde aquisição, conversão e fidelização. Então, Michel aí, fez super obrigado. Deixem o último recado aí para o time. Não, quero agradecer, assim, adorei participar, me coloco sempre à disposição de vocês, quando tiver oportunidades como essa. E fiquei aí animada com o que o Thiago falou do vendedor IA, então eu quero poder aí marcar aí um bate-papo para a gente poder aprofundar nisso, né? Até justamente porque a gente tem uma área aqui que está precisando de novidade, então vamos marcar aí de bater um papo para a gente poder evoluir. E aí, obrigado também aí de também ter conseguido assim, conversar aí com o Michel, a gente estava na mesma delegação, então a gente teve boas oportunidades lá e fiquei muito feliz aí também de participar ao lado dele. Que maneiro. Obrigado, galera. O link vai cair, vai ser muito breve. Obrigado pela oportunidade. A gente tem muita informação quando a gente volta de lá, poder compartilhar um pouquinho com todo mundo. É sempre um prazer muito grande. Um dos pontos finais que eu acho que são relevantes sobre o que o Gus falou sobre novas fontes de receita, a gente viu a Nordstrom lá criando um podcast. E aí eu vou trazer o convite para que vocês conheçam um podcast que é o que eu faço aqui no Rio, chamado Aquele Podcast. Eu conto a história das marcas. CR Bônus vai estar com a gente lá. A gente vai falar muito sobre CRM também, sobre negócios online, digitais, físicos, sobre varejo. E aí, se quiser comprar na Blumen, o código Michel10 dá 10% de desconto. Aproveitar o merchan, já que estamos vendendo aqui. Vamos falar sobre Blumen também. Pronto. Só quem está assistindo aqui, Michel10 vai ter 10% para comprar uma sunga, um biquíni, aproveitar o verão com a gente. Boa! Fechado, aí, gente. Parabéns. Super obrigado. Parabéns, Thiago. Bom dia, pessoal. Boa. Obrigado a vocês, pessoal. Bom dia. Obrigadão. Tchau, tchau.